Bom dia. Paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ver um versículo 26 do capítulo 23. Todos acharam? Amém? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua misericórdia, a tua graça se renovaram nas nossas vidas, Pai. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe e conhece os nossos caminhos, os nossos planos. As palavras ainda não chegaram em nossos lábios, mas o Senhor já sabe, porque o Senhor conhece a intenção do coração, Pai. E eu quero pedir a Ti nesta manhã, ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença, ministra em nossas vidas. Tu sabes aquilo que nós precisamos receber, a porção que vem do alto, que nós precisamos receber nesta manhã. Por isso eu quero rogar a Ti, Espírito Santo, fala ao nosso coração, ministra, tira toda euforia, todo cansaço, que nós possamos estar atentos. Senhor, tira toda distração. Queremos estar atentos para ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria dar um tema para essa mensagem: vida consagrada e testemunho. E algo que me chama a atenção ao meditar, nesse texto de Provérbios é a forma como Deus escolhe para se dirigir a nós, como Ele nos vê. Ele nos vê como filhos. E a relação que Ele escolheu para tratar comigo e com você é como filho. Sabe, amados, algo que me deixa assim impactado é que as minhas filhas são filhas dele também. Amém. Deus não tem netos, Ele tem filhos. Amém. Ele é um pai amoroso, um pai generoso, um pai envolvido com os processos. Ele está atento a cada situação, a cada necessidade. E eu, lendo esse Provérbios, eu não sei como você faz o seu devocional, mas ao fazer o meu devocional essa semana em Provérbios, quando a gente está vendo e parece que ele vem falando várias coisas, aí do nada ele lança essa pérola, Entrega o coração a mim, diz o Senhor, e se alegra nos meus caminhos. Para um pouco. Eu fico pensando, o salmista tendo essa revelação. O autor de Provérbios, tendo essa revelação. Pensa bem, Deus falando, me dá o teu coração. Que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. E esse agradar nos caminhos é uma questão interessante, Porque, como eu falei, Deus escolheu uma forma de tratar com a gente, E o ambiente que Ele escolheu para tratar com a gente é um ambiente de família, é um ambiente de intimidade, é um ambiente onde as relações são expostas, Ninguém melhor que o pai e a mãe para conhecer o coração do filho, é ou não é?
E uma outra questão interessante, né? É coisa linda quando a gente vê o filho obedecendo, não por obrigação, mas obedecendo porque reconhece a autoridade. E eu vejo aqui o autor de Provérbios nos dando essa graça. A gente obedecer ao Senhor não por imposição, não porque com medo, mas com gratidão, por saber que Ele é um Pai zeloso, um Pai amoroso, né? E é justamente esse apelo do Senhor que eu queria compartilhar nesta manhã, para a gente refletir um pouquinho, né? Porque quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor, consciente dessa escolha, não por imposição, de novo, né? Queria ressaltar isso, mas consciente, eu entrego o meu coração a Ti, Senhor, Ele é Teu. A gente entrega o coração do Senhor e a primeira coisa, eu não sei se você percebe assim, a ligação que os autores da Bíblia faz com olhar e coração. Vocês já prestaram atenção nisso? Jesus falou, se o seu coração for bom, todo o seu olho será luminoso. Paulo fala, o coração é o olho da alma. Interessante isso. E aqui o autor de Provérbios também faz a mesma coisa. Ele diz que o nosso coração está estritamente ligado ao olhar. Porque se a gente entrega o nosso coração ao Senhor, a primeira coisa que os nossos olhos vão fazer é se agradar das escolhas que o Senhor nos dá. E dentro dessas escolhas, né, então eu vejo que vida consagrada e testemunho, elas estão ligadas. Porque quando eu me consagro ao Senhor, eu tenho testemunho. Porque as pessoas vão ver Cristo em mim. Felipe falou algo interessante, né? Discípulos, em primeiro lugar, são de Cristo. Nós somos discípulos dele. Ele é o Senhor. A Ele toda a glória. O Senhor não está nos chamando para uma relação legalista, embaixo de regras e normas. Não. O Senhor está nos chamando para ter uma relação de mais pura intimidade, confiança, entrega. E pensando nisso, e aqui eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, porque a gente vê como está muito ligado a nossa entrega de coração, né? E em Mateus capítulo 6, dentro do sermão, né? Esse texto está inserido dentro do Sermão da Montanha. Algo que me chama a atenção aqui no versículo 21, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 21, Jesus vem e traz mais clareza no pensamento do autor de Provérbios. Ele diz assim, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Será que a gente poderia responder essa pergunta? E não tenha pressa. Eu queria pedir que o Espírito Santo falasse ao nosso coração nessa manhã. Aonde está o nosso tesouro? Porque aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Porque se a vida consagrada e testemunho tem tudo a ver com o coração, então deixa eu dizer para você, as pessoas estão vendo a nossa motivação, a nossa alegria, a nossa disposição, o meu pensar, o meu agir, é fruto do que está no meu coração. E a gente precisa refletir, porque há alguns impedimentos, há algumas questões, né? Eu tenho ouvido muito falar, assim, já ouvindo alguns irmãos preciosos compartilhar, né? E várias vezes está vindo essa mensagem, né? Cuidado com as raposinhas, né? E mais uma vez, né? Porque as raposinhas roubam o melhor da fruta.
ela não come qualquer coisa. A raposa, ela rouba o que tem de melhor. Ela entra no galinheiro e ela escolhe a melhor. Ela não pega as galinhas mais matusquela, não, ela pega a melhor. A raposa sabe aonde está o melhor. E nós precisamos nos cuidar, porque é exatamente isso que Jesus está falando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Porque quando ele fala, me dá, né, onde está teu tesouro, aí está o teu coração, ele começa a colocar algumas coisas. E eu queria destacar 3 pontos nesta manhã que distraem, que impede que os nossos olhos se agradem dos caminhos do Senhor. E a primeira causa que impede a gente de se agradar do Senhor é quando Jesus Cristo não é o centro na nossa vida. A segunda é quando a nossa carne está no comando. E a terceira é quando a gente tem um coração dividido. E falando acerca de Jesus Cristo, o primeiro ponto, né, a primeira causa, né, que impede a gente de ter uma vida consagrada e testemunho, ou de se alegrar nos caminhos do Senhor, é quando a gente perde o nosso foco na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é mais o centro da nossa vida. E no versículo 24 aqui de Mateus 6, Jesus nos dá uma orientação acerca disso. Ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vocês percebem que Deus nomeia aqui uma entidade, um inimigo? No texto original, a palavra é mamon. É o dinheiro. E muitas vezes eu percebo que algo que nos tira do foco, da centralidade de Cristo, é querer começar a olhar para o dinheiro com um olhar diferenciado. Jesus não está falando aqui que a gente não pode ter dinheiro. Não é isso. O nosso foco não pode estar no dinheiro. Porque o dinheiro, ele cobra devoção. Vocês entendem o texto? Mas vamos fazer uma teologia do texto aqui. Presta atenção. Qual é a palavra que Jesus está dizendo? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Porque se você amar ao Senhor, mas pôr todo o teu foco no dinheiro, o que vai acontecer? O dinheiro vai te cobrar devoção. Não é isso? Não há como você devotar a um e desprezar o outro. Não tem como você amar um e aborrecer o outro. Vocês percebem? Nós precisamos ser coerentes. E algo que me chama a atenção nesse texto, né, porque quando a gente coloca o foco nas coisas materiais, no dinheiro, a gente vai perdendo o temor. A primeira coisa, mas a gente vai perdendo o temor. Não é bem assim. Quer ver um exemplo? Daqui a pouco vai chegar a época de fazer imposto de renda. Chico, mas declara o que é correto. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Lembra quando questionaram Jesus se era lícito dar o tributo? Jesus falou: não, sonega. Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Me mostra um denário. Tá a face de quem aí? Tá a face de Cristo no denário? Tá? Não ouvi. Tá a face de quem? Então dá a César o que é de César. Amados, isso é uma distração, isso é uma raposinha, que vem aquela coisa: mas não é bem assim, passa, tem gente roubando milhões. Não importa. Ser justo, ser sincero, se agrada dos caminhos do Senhor, se agrada. A gente precisa estar atento, porque senão a gente está servindo a quem?
Vocês percebem a diferença aí ou não? Quando a gente deixa as finanças, o dinheiro falar mais alto, a gente está servindo a quem? A Deus? Não. A gente não está se agradando mais do Senhor. A gente está dando devoção ao dinheiro. Então, a quem a gente tem servido como Senhor? Amados, eu estou dando só um exemplo aqui para tentar ilustrar, mas deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Eu creio que você sabe o que é mais difícil, o que tem, assim, tentado tirar o seu foco. Jesus não chamou nem o diabo, nem o mundo, nem César de Senhor. Ele não chamou, mas ele chamou o dinheiro de Senhor. É o que eu acabei de falar para vocês aqui. A única entidade que o Senhor nomeou que cobra a devoção é o dinheiro, amados. Como que a gente não fica atento em relação a isso? Como que a gente se distrai? Há uma coisa tão importante que o Senhor Jesus deixou claro. Ele deixou claro. Sabe por quê, amados? Porque o mamon, o dinheiro, ele cobra devoção. Aí o que acontece? Tem um casal. Só para vocês verem como o dinheiro causa divisão. Tem um casal. Sabe qual é o maior erro do casal? Eu fico temeroso quando eu vou aconselhar um casal. E a primeira coisa que o casal fala para mim é assim: eu tenho as minhas finanças, ele tem as finanças dele. Amados, se nós casamos, nós somos um. Então o que é meu é da Daniela. E o que é da Daniela é meu. Se tem essa coisa, o que eu ganho é meu, o que ela ganha é dela. Há uma mão fazendo divisão. Vocês estão entendendo o perigo? Como começa o perigo? Por quê? Porque o mamon, ele trabalha para que haja divórcios. O mamon trabalha para que as pessoas se matem por causa de dinheiro. O mamon trabalha para corromper as pessoas. Sabe aonde mais me entristece ver esses escândalos que a gente tem visto aí de INSS, de Banco Master? É ver as pessoas assim jogar no lixo a igreja da Lagoinha, todo o trabalho de um homem de Deus, que no final da carreira eu fico imaginando o coração dele, no final da carreira dele, ver o nome de todo o trabalho ser jogado dessa forma, porque alguém deu vazão ao mamon. Eu não estou inocentando, amados, porque o que está encoberto vem à luz. Aqueles que estão fazendo vão pagar o preço. O Senhor é justo. Mas vocês percebem o que o mamon faz? Destrói carreiras, destrói reputações. Porque a pessoa focaliza, a pessoa coloca o dinheiro como Senhor na sua vida e ele cobra devoção. Quem é escravo do dinheiro nunca pode ser servo do Senhor. Vocês percebem a diferença? O dinheiro nos torna escravos. O Senhor nos chama a ser servos. E Deus não aceita um coração dividido. Um coração onde o foco não é mais em Jesus Cristo. E sabe, queridos, como Deus é tremendo, né? Jesus, ele mostra o perigo, mas ele logo dá o antídoto. E eu glorifico a Deus por isso. Porque no versículo 25, ele diz o seguinte: por isso, então, ele está continuando. Eu não sei porque as Bíblias têm esse costume de fazer separação aqui, mas o texto ele é corrido, tá? Então ele está no discurso e ele continua falando. Por isso vos digo,
não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Amados, presta atenção, olha o que o Senhor está nos ensinando. Quando o nosso foco fica em Jesus, as coisas acontecem. O Senhor sabe o que eu e você precisamos. Sabe por que Ele sabe? Você já parou para pensar por que o Senhor sabe? Porque quando a gente estava lá, a substância ainda informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele sabia o que a gente precisa. Ele sabia qual é a nossa necessidade. Por isso ele fala, não andeis ansiosos. E algo que eu percebo, né, quando Jesus fala ansiosos pela vida, aqui entra preocupações. E preocupações, muitas vezes, deixa eu dizer algo para você. Preocupações às vezes são legítimas. Amém? Mas muitas vezes são desnecessárias. Sabe por quê? Porque a gente deixa de confiar no poder de Deus na nossa vida. A gente deixa de pôr o foco naquilo que o Senhor Jesus pode fazer. Porque uma das coisas que a preocupação faz, e não se esqueça que eu estou falando de coração. O que é o objeto que está no nosso coração? Porque quando o nosso coração está muito ocupado com preocupações, a primeira coisa que acontece, a gente perde o foco, a gente deixa de orar, a gente deixa de se alimentar na palavra e a gente fica ansioso. E sem perceber, a gente acaba vivendo refém da circunstância, dos acontecimentos, porque vamos parar e pensar. Nosso adversário, o chifrudo, o mal cheiroso, Satanás, né? Ele sabe o que nos incomoda. Eu gosto muito de uma frase, né, de alguém que me falou um dia, e eu nunca mais esqueci, como que Satanás trabalha na nossa vida, né? Vem cá, Mário. Desculpa te fazer, mas você é forte, vem cá. Sabe como que Satanás tira a paz do Magno ou não? Se ele precisar ficar dia e noite aqui, ó, ele fica. Sabia? Ele se cansa. Tá gostoso? Não. Você já pensou ficar 24 horas assim, ou aqui, ó? Isso é o que a ansiedade faz, desculpa. Mas para a gente entender, amados, porque ele cobra de nós. A ansiedade nos tira o foco. Aí a gente vai se depreciando. Ah, eu não sou capaz de fazer isso. Ah, eu não consigo fazer isso. Eu vou ficando refém das situações. Aí, como eu falei, ele é expert em criar situações. Porque o nosso foco não está mais em Cristo. Nosso foco está na situação. Aí o que vai acontecendo? Os problemas vão ficando cada vez maiores, cada vez piores. E a gente vai ficando longe de ter uma solução. E cada vez mais ansioso, cada vez mais a gente vai, né? Como eu falei, ele está ali, ó, martelando. Se ele precisar ficar 24 horas nos martelando, ele fica. Eu não sei que filme eu assisti outro dia, né? E a pessoa ficava assim o dia inteiro cantando aquela musiquinha, dia e noite. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomoda muito mais. A pessoa chegou uma hora e falou, não aguento mais isso. Porque é o que Satanás faz, ele fica nos incomodando. Aí você não tem ânimo para ler a palavra, você não tem ânimo para orar, você não tem ânimo para pedir socorro. Como eu falei alguns domingos atrás, né, nós somos uma família. E essa foi a forma que Deus escolheu para nos abençoar, irmãos e irmãs preciosos que encampam conosco a nossa batalha.
Aí a gente começa a ficar sofrendo, e olha como tem tudo a ver o que o Senhor Jesus fala aqui, porque a gente começa a ficar preocupado, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu não tenho o que beber, nada mais serve, essa roupa não está boa, isso aqui, a gente começa a murmurar. A ansiedade é um mal, e ela nos aflige, ela nos ataca. Por isso a gente anda e a gente vê hoje as pessoas com os nervos à flor da pele, porque não dorme bem, não se alimenta bem, não tem alívio. É como um barril de pólvora pronto para explodir. Aí acontecem essas coisas que a gente vê, né? Uma fechadinha no trânsito já vira uma guerra, uma briga, uma coisa absurda. Então a gente precisa entender que, em primeiro lugar, ansiedade, nós não podemos desprezar as nossas necessidades, mas a gente precisa ter o foco correto em meio às necessidades. E o sentido, eu queria chamar a atenção para o sentido da palavra ansiosos aqui no texto, que no original ela tem um sentido com distração, porque a palavra grega é merinal, que é distração, ansiedade, distração, desfocado daquilo que é o centro nas nossas vidas. Então Mateus, ele está usando uma palavra aqui que tem todo sentido. Ansiedade é aquilo que nos distrai, que tira a gente do foco. Porque quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, o Senhor sabe que nós temos necessidades. O Senhor sabe que a gente tem coisas que nós precisamos. Ele sabe, Ele não está desatento. Como eu falei no início, Deus é um Pai amoroso, cuidadoso, zeloso. Ele sabe, mas tem um ponto, um antídoto para nos livrar da ansiedade. É a devoção. A quem nós temos dedicado a nossa devoção? E aí tem a ver com vida consagrada. Porque a devoção, ela precisa ocupar um lugar prioritário na nossa mente. A gente tem que ter a nossa mente em Cristo. A nossa mente firmada nas verdades da cruz. Nós cantamos aqui hoje que é pela cruz que nós somos salvos. Então, deixa eu dizer, a ansiedade, ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Ela aumenta os problemas e diminui a nossa capacidade de resolver. Mas a devoção correta, o foco em Jesus Cristo, nos faz ter graça para olhar com um olhar que às vezes a gente não está vendo, porque a gente está distraído, e a gente olha e vê a solução, a gente vê como resolver essa tarefa, como resolver esse problema, porque o nosso foco está em Cristo. Amém, queridos? Mas aí vem o segundo ponto. E o segundo ponto que eu queria destacar é quando a nossa natureza terrena ainda não foi crucificada. Porque quando eu e você confessamos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu aceito Jesus Cristo como o Senhor e eu me batizo. E o que é batizar? É morrer. Eu morro para a minha velha natureza. Aí Romanos, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 6, alguém poderia ler? Romanos 6, dos versos 3 a 6. Romanos 6, do 3 a 6. A gente vai entender a importância do batismo. Romanos capítulo 6, verso 3, até o 6.
No 6, 3. Romanos 6, do 3 ao 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Vocês percebem? Que coisa tremenda. Paulo aqui nos traz uma clareza em tudo aquilo que eu estou falando, né? Vocês percebem ou não? Poxa, olha só como Paulo está sendo tremendo aqui, né? Ele diz assim: ora, se porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, ele está fazendo uma pergunta. Alguém tem dúvida? Fomos, pois, aí ele dá a afirmação, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, a glória é para o Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí tem um texto que me chama a atenção, né, na primeira carta de Samuel. Não precisa abrir, eu vou mais ou menos, se você quiser abrir, é 1 Samuel 15. Quando o profeta dá uma ordem certa, né, para Saul. E o que ele fala? Vai lá, destrói Amaleque e tudo que ele tem. Mas quem era Amaleque? Quem era Saul? Amaleque, ele era... A gente precisa prestar atenção. Eu estava ontem, eu não sei se foi ontem ou sexta-feira, conversando com os irmãos. Às vezes a gente lê, alguns falam para mim, tenho dificuldade de ler o livro de Levítico. Porque Deus é muito cruel, ele manda matar, ele toma a nação, mata as mulheres, mata os filhos, mas fica com as meninas virgens. Amados, nós precisamos entender a história, o contexto. Há um contexto nisso. Por que Deus está fazendo isso? Porque há uma regra na cultura do Oriente, quando um menino perde os seus pais, cria-se nele a cultura da vingança. Agora você imagina, você pega um menino bonitinho, loirinho, lindo, né, e leva para casa. Você está criando alguém que vai te matar amanhã. Porque por mais que você seja bom para ele, vai chegar na oportunidade, ele vai exercer a vingança. As mulheres, elas eram sacerdotisas de Baal. Havia um culto maligno. E elas causaram, porque o povo se influenciou com elas, o que aconteceu? Morreram mais de 24 mil pessoas. E Deus falou, não quero que misture. Aqui é a mesma ordem que ele deu para Saul. Saul, não traga nada de Amaleque. Nada. O que Saul faz? Não, Amaleque é rei. Vou trazê-lo. Trago os príncipes. Trago o melhor de Amaleque para o arraial. O que aconteceu com Saul? Deus se desagradou de Saul. Por quê? Está cogitando as coisas do mundo, que Deus está falando, se livra disso. Quantas vezes nós agimos como Saul? A gente insiste em trazer para a nossa casa conceitos mundanos, e não o que a Bíblia está nos ensinando. Não aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Se desprende disso, se livra disso. Na hora pode parecer que não, mas eu estou abrindo mão de muita coisa. Amados, nós estamos abrindo mão da morte. Lembra que eu falei semana passada, né? Tinha morte na panela.
Esaú, ele fez algo terrível. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de guisado. E Ameleque é descendência de Esaú, cultura da vingança. Havia uma natureza caída dentro do contexto de vida. O Senhor, amados, quando Ele nos mostra, Ele nos dá clareza das coisas que nós precisamos andar. Deus é Deus de coerência, de justiça. Aí Saul, achando que estava fazendo grande coisa, preservou o melhor da carne, das coisas boas. E a intenção dele ainda era sacrificar. Ele trouxe assim, a hora que o profeta viu, falou, mas o que é isso que você fez, né? Ele falou, não, eu trouxe os bois para sacrificar o Senhor. Aí eu fico pensando, a pessoa pega dinheiro com meios ilegais, aí chega para o pastor e fala, eu quero dizimar esse valor. É o que os pastores estão caindo aí. Coisas ilícitas. Eu quero sacrificar os bois para o meu Senhor. Amados, de forma alguma, o Senhor aceita o que não é lícito. Se Ele mandou destruir, obedece. Obedece. Qualquer coisa que a gente queira fazer, querendo mostrar o melhor, vale mais a pena fazer a vontade do Senhor. Porque a sua palavra ordena, faz o melhor. Lembra o que o autor, no primeiro versículo que nós lemos? Nós precisamos nos alegrar dos caminhos do Senhor, daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Em Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não é isso que a gente leu agora há pouco, né, que a Zenilda leu ali em Romanos? Nós precisamos morrer para essas coisas. Mas deixa eu dizer algo importante para você nessa manhã. Tem algumas coisas na nossa vida que precisam morrer. Porque elas vão nos corrompendo. Elas vão nos distraindo. A gente precisa manter o foco correto na consagração. Ainda Paulo, falando aos Colossenses, ele fala, buscar e pensar, viver as coisas do alto, onde Cristo vive e onde Ele nos alimenta. A gente precisa entender essas questões, porque muitas vezes a gente é corrompido. Como eu falei, né, no outro ponto, o mamon ele exige devoção. E muitas coisas sem perceber, como eu falei, nós não estamos fazendo por mal, mas a gente vai se distraindo e a gente perde o foco. Aí, sem perceber, você está devotando adoração a coisas que Deus não se agrada. Sabe, para mim como pastor, eu fico entendendo o coração do profeta Samuel, porque Samuel ouviu uma coisa terrível do Senhor. Saul, o Senhor se desagradou tanto de Saul que chegou um momento, o Senhor falou para o profeta, para de interceder por Saul, porque para mim ele já está descartado. Eu fico pensando, eu ouvi do Senhor uma ordem dessa. Dói. Porque uma das coisas no coração de um pastor é o amor pelas ovelhas. E eu fico pensando, Deus falar isso. Como deve ter sido terrível para o profeta ter ouvido isso do Senhor. Para. E olha, que Saul foi aquele escolhido. O povo escolheu ele. Era um jovem bonito, rei forte, poderoso, mas perdeu o foco, se distraiu. E a tendência foi... Amados, eu penso assim, como é importante a nossa vida ser consagrada ao Senhor, porque vai nos levar a ter um testemunho de vida, um testemunho que edifica.
E o terceiro ponto que eu queria destacar é o coração dividido. Tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 6, que diz assim: amado, deixa o Espírito Santo falar o coração. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Esse texto é muito usado, né, para relacionamento de jovens, né? Mas se você pensar, tem tudo a ver com a nossa vida, com amizades, com sociedades, em todo o tempo. Ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Amados, vocês entendem esse texto? Por que Paulo está trazendo essa clareza para nós? Por exemplo, se eu faço uma sociedade com uma pessoa que é incrédula, qual vai ser o curso natural dessa sociedade? O que vocês acham? Vai ser naufragar, não vai? Porque você entende o que é as coisas importantes. Ah, tem imposto para pagar? Vamos pagar o imposto. Ah, tem isso para fazer? Tem, vamos fazer. Agora você imagina, o contador chega para você e manda, ó, esse aqui é a carga tributária, vocês têm que pagar. Aí você vai conversar com o sócio e fala, não, pera um pouquinho aí. Eu não vou dar dinheiro para político ladrão, para isso aqui. Não, vamos dar uma... Fala para o contador e dá uma mudada aí. Isso é julgo desigual. A pessoa não crê da forma que você crê. A pessoa não tem o temor que você tem. Então quem é o errado? O incrédulo? Não. O incrédulo é quem conhece ao Senhor. Porque tem um coração dividido. Ele continua, ele não para aí. Aí ele explica. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários, aqui a afirmação. Eu e você somos santuários do Altíssimo. Vivente. Como ele mesmo disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia! Amados, não tem como. Se a gente tem a vida consagrada e o nosso testemunho, tem que ser das coisas do alto. Tem que ser de um coração que reconhece quem reina na nossa vida. Quem é o Senhor que está no trono, no centro do nosso coração. Onde há Jesus Cristo, onde há coerência entre o pensar e o falar, não pode ter um coração dividido, ou seja, não há comunhão com as trevas. Sabe por quê? Vamos pensar naturalmente falando. Aonde tem a luz, o que acontece? Aquilo que estava escuro. Eu logo na minha conversão, né? Eu tive, assim, ouvindo uma mensagem, me chamou a atenção, né? A pessoa falando como que é a nossa vida em relação ao pecado, né? Quando a gente não tem clareza do Senhor, né? Então ele usou a metáfora de um quarto tudo bagunçado. Sabe aquele quartinho de bagunça, onde tem prego, martelas, coisa, né? E geralmente a gente tem lá, né? As irmãs com as coisas de costura, né? Tal. Se você vai pegar alguma coisa com a luz apagada, você acha?
Se você insistir, você vai pôr o dedo em agulha, vai se machucar, vai pisar num prego, vai, né? Não é isso que acontece? Agora, se você acende uma lamparina, o que acontece? Você começa a ver melhor, né? Agora você imagina ligar uma luz dessa assim. Você vai ver tudo. Essa é a graça do Espírito Santo na nossa vida. Ele abre os nossos olhos para a gente ver. Por isso que Paulo, falando acerca disso, ele fala que o homem natural discerne as coisas pela carne. Mas nós não somos assim, nós somos espirituais. E o homem espiritual discerne as coisas pelo Espírito. Então, se você vai entrar numa canoa furada, usar essa expressão, né? Você vai pôr o pé, o Espírito Santo fala para você, cuidado. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se o Espírito Santo fala, cuidado, a primeira coisa que eu faço é eu viro as costas e saio. Porque ele está alertando. Cuidado. Eu me lembro de uma situação. Eu estava trabalhando, ainda trabalhava ali no centro, no comércio lá. O Norberto me ligou. E eu gosto de dar o testemunho com a pessoa presente que confirma, né? Ele me ligou, falou, você não pode dar um pulo aqui na Caixa Econômica Federal, não sei o que e tal. Eu falei, posso? Tá. Fui lá onde você trabalha, Guilherme. Cheguei lá, ele estava lá e já era quase a hora de fechar, né, Norberto? E aí eu cheguei lá e tal, e aí o cara da Caixa, um corretor falando, fazendo. Só que no caminho, eu não sabia o que ele queria, eu fui orando. E o Espírito Santo falou uma coisa para mim interessante. Falou, não deixa o Norberto fazer nada. Eu não estava sabendo de nada. Você não tinha falado nada para mim, né? O Espírito Santo falou isso para mim. Quando eu cheguei lá, parece que eu vi um emaranhado de confusão. Aí eu chamei o Norberto de canto. Falei, Norberto, o que está acontecendo? Aí ele falou. Aí o cara veio, né? Começou a falar. Eu falei, Norberto, posso falar uma coisa para você? Não faça nada. Lembra disso? Falei outra coisa? Não? Falei mais alguma coisa ou não? Eu falei o que o Espírito Santo mandou eu falar. E o que aconteceu? O Norberto foi livre de uma confusão. O cara ficou bravo, hein? Mas as coisas espirituais são assim, amados. Há uma proteção. Quando não há um coração dividido, e o mérito não é meu, não. O mérito é do Norberto, que ele creu que ele precisava de uma palavra. Ele não queria pôr a mão em cumbuca. Deus honrou a vida do Norberto e da Meire. Não tenho mérito nenhum, amados, porque todo o mérito é para o Senhor. Foi o Senhor que deu a palavra, foi o Senhor que livrou. Eu estava vendendo um apartamento, aí o corretor, encantado, né? Só que depois a gente descobriu que era o corretor cheio de falcatrua, a polícia estava procurando ele tinha recebido a entrada do comprador, ele não repassou para mim, aí o comprador queria me processar, mas não passou para mim, Vocês percebem a armadilha formada? Mas Deus protege aqueles que olham para os seus caminhos, observam. Amados, essa manhã, qual é o meu intuito? Eu não sabe, a minha intenção não é chamar atenção. Não, a minha intenção é que a gente não esteja distraído com a nossa vida, porque nós precisamos ter uma vida consagrada que vai nos dar autoridade para ter testemunho. Porque a nossa luta é diária, é constante, as coisas não vão melhorar, mas as coisas vão piorar. O Senhor nos alertou sobre isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor protege. Ele vela pelas nossas almas. Porque quando a gente confia no Senhor, tudo aquilo que impede nós de sermos fiéis ao Senhor e andar nos seus caminhos, cai por terra. O Senhor nos protege. Então, eu queria concluir dizendo o seguinte: vida consagrada e testemunho requer de nós um coração íntegro, inteiro no Senhor. Não tem espaço para
duas opções. Não tem espaço para escolhas. A minha escolha é servir ao Senhor. A minha escolha é confiar no Senhor. A minha escolha é andar nos caminhos do Senhor. A minha escolha é repousar no Senhor. A última viagem que eu fiz de avião, né? Eu estava esperando, né? Eu gosto de chegar cedo, eu fico ali acertando meus e-mails, respondendo, tudo. E estava sentado esperando. E sentou um casal, acho que eles nunca tinham andado de avião, e eles estavam assim, né, preocupados, tudo. Aí a senhorinha olhou para mim e falou assim: o senhor não tem medo de andar de avião? Eu falei: sabe, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho medo. Só que eu confio no Senhor. Eu sirvo ao Senhor. E quando eu entro, eu faço uma oração. Eu falo: Senhor, vem comigo. Protege o piloto. Porque não adianta ele proteger. Se não proteger o piloto, eu estou enrolado. Protege o piloto. Guarda a vida dele, de cada comissário, do copiloto. Aí ela, Aí começamos a conversar, né? Falei do amor, né? Do Senhor, tudo. Aí no final ela falou assim para mim, né, um pouco antes de entrar, né? Ela falou: mas o senhor trabalha com o quê? Eu falei: eu sou um pastor. Ela falou: tá explicado. Então deixa eu dizer, amados, a gente precisa testemunhar do Senhor. Não tenha, assim, receio dos seus temores. Sabe, seja sincero. Eu tenho temor? Tenho. Mas em primeiro lugar eu confio no Senhor e eu entrego a Ele os meus temores. Eu coloco a Ele os meus medos, aquilo que me aflige. Eu confio no Senhor e o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Amém, queridos? Que a gente possa, né, voltando lá ao livro de Provérbios, né, o mesmo versículo que a gente iniciou, né, entrega o teu coração para o Senhor e que os seus olhos se alegrem dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor? Confia no Senhor. Amém?